Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães e sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje vamos abordar aqui o assunto que, diria eu, foi o tema do dia, que ganhou destaque no periódico estrangeiro Financial Times, assim como as capas dos principais jornais do Brasil. Estou me referindo à elevação no nível de desmatamento no Brasil como causa direta da fuga de investidores internacionais. Como vocês devem ter acompanhado hoje na mídia, investidores que gerenciam ativos da ordem de aproximadamente 3,7 trilhões de dólares enviaram a embaixadas brasileiras de 8 países uma carta manifestando a sua enorme preocupação em relação ao aumento dos nossos níveis de desmatamento. Segundo esses investidores, é forçoso reconhecer a importância, a relevância das florestas tropicais para os ecossistemas e para o próprio giro dos negócios. Segundo eles, a destruição sistemática da Amazônia gera um ambiente de enormes incertezas. E esses investidores vão além, afirmam a sua plena disposição de deixar sua participação acionária em grandes empresas, como, por exemplo, processadoras de carne, frigoríficos e até mesmo distribuidores de grãos, se esses níveis de desmatamento no Brasil não melhorarem. Segundo o jornal O Globo, um bom termômetro para a medição na elevação desse grau de risco sistêmico que não para de subir em relação ao Brasil, seria um determinado índice conhecido como CDS, ou em inglês Credit Default Swap, nada mais é que uma forma de um contrato de seguro para cobrir riscos de inadimplência no Brasil. Como vocês sabem, da prática rotineira, quando vão contratar um seguro, quanto maior o risco, maior a sinistralidade e mais cara fica a contratação desse seguro, não é mesmo? Pois é, de acordo com dados fornecidos pelo jornal, antes da pandemia, esse CDS, tanto para o Brasil quanto para países emergentes, outros países emergentes, como por exemplo o México, variava em torno de 92 pontos. Atualmente, o nível de CDS para esses outros países emergentes se encontra em uma média de 175 pontos, enquanto que em relação ao Brasil alcançamos o índice de 250 pontos. Vejam aí a elevação exponencial dos nossos riscos, que, segundo esses investidores, estão intimamente atrelados ao nosso grau de desmatamento. Também há menções em vários jornais, tanto no jornal O Globo, no site IG, no próprio site O Antagonista, há menções em relação à preocupação desses investidores acerca de uma possível aprovação do que está sendo conhecida como Lei da Grilagem, que favorecerá em muito essa prática de desmatamento. Contudo, até o momento, essa lei ainda não está votada e espera-se que permaneça bem engavetada em prol da manutenção desses investimentos estrangeiros. Bom, como vocês devem observar, a partir desses dados colhidos aqui e que estão muito mais esmiuçados por toda a imprensa, em vários periódicos publicados hoje, como
vocês podem notar, não estamos tratando aqui de preocupações fúteis, de um interesse acadêmico ou até mesmo de reflexões de alguma adolescente blasé que tenha sonhado, tenha tido pesadelos com a Amazônia ou com outras florestas e tenha acordado muito inquieta. Não é nada disso. Como se verifica nesses números, nos números trazidos por esses investidores na referida carta, trata-se de uma preocupação, de uma percepção de um risco real. Sabemos que investidores não rasgam dinheiro, de modo que não há qualquer cunho ideológico nesse tipo de observações. Mas sim, reitero eu, a preocupação, a concepção em torno de um risco real, de um risco que no Brasil só se agrava e se eleva ainda mais quando pensamos que, além desse desmatamento da Amazônia, temos também o engavetamento de reformas importantíssimas para a nossa economia, como temos tratado a miúde aqui no canal. Esse fator também é muito destacado na aludida carta. Diante de todos esses eventos, de todo esse risco real suscitado por investidores importantes, por gestores de fundos trilionários, qual a reação do governo brasileiro? Bom, temos aí o bom e velho negacionismo de sempre. Bolsonaro, em vez de parar um segundo para pensar ou até mesmo para repensar todos os seus desmandos, a sua política ambiental desastrosa, em vez disso, prefere afirmar com todas as letras que a postura manifestada por esses investidores decorreria de uma suposta desinformação. Ora, reflitam comigo, seria Bolsonaro ingênuo a ponto de pensar que investidores internacionais, que, reitero eu, gerenciam carteiras de trilhões de dólares, estariam desinformados ou pelo menos mal informados acerca das circunstâncias que envolvem os seus negócios, a colocação dos seus riscos? Claro que não, ele não seria ingênuo a esse ponto. Caso contrário, não teria alcançado a presidência da República. Essa é uma fala de um governante que, mais uma vez, demonstra o seu completo menosprezo à nossa inteligência, à razoabilidade mínima do povo que governa, e demonstra também a sua total falta de preocupação com investidores, para os quais ele literalmente vira as costas. Em todas essas reportagens, também não podemos deixar de mencionar a figura do ministro do Meio Ambiente, bastante suspeita, bastante envolvida em tese em determinados escândalos, inclusive pessoa investigada em processos, e que afirmou durante aquela polêmica reunião ministerial, aquela fatídica reunião do dia 22 de abril, que os ministros deveriam aproveitar o momento de pandemia para fazerem, abre aspas, passar a boiada. Vejam vocês o nível de escrúpulos desse ministro, alguém que pretenda lançar mão, obter proveito de um momento trágico, que é um momento de pandemia, é um momento de enfermidade, de mortandade, para aprovar normas que atendam aos seus interesses. Vejam vocês o nível de pessoas, o nível de interesses promíscuos demonstrados por esse ministro. Dessa forma, vivenciamos no Brasil esse contexto de um país capitaneado por alguém como esse ministro do Meio Ambiente e, em particular, pelo seu chefe, que, como vimos,
não possui qualquer preocupação com a apuração da verdade dos fatos. Muito pelo contrário, segue encorajando o desmatamento, as atividades de madeireiras ilegais e virando as costas para os investidores estrangeiros, legando o nosso país a um futuro possível de extrema miséria, caso esses investidores decidam efetivamente deixar o Brasil. Contudo, o que deve estar passando agora na cabeça de Bolsonaro? Quais devem ser as reais preocupações presidenciais? Talvez, enquanto a Amazônia arde e enquanto o país se desmancha em enfermidade, em uma terrível crise econômica, talvez Bolsonaro esteja imaginando o que irá dizer a PF nos próximos dias, a Polícia Federal. Pois, como vocês também devem ter lido hoje, a delegada que conduz os inquéritos relativos à apuração de crimes comuns supostamente praticados pelo presidente da República, naquele caso de interferência na Polícia Federal, suscitado por Moro, a delegada requisitou a oitiva dentro dos próximos dias do presidente Bolsonaro, pois o inquérito já se encontraria numa fase bastante avançada e, como meio de prova, estaria faltando apenas praticamente ouvir o presidente da República. Assim, imagino que a essa hora ele talvez esteja elaborando versões ou narrativas bem fantasiosas para declarar à Polícia Federal. Ou talvez não, ou talvez esteja mais preocupado em dissociar a sua imagem e a de seus filhos, da família Queiroz e de todo o seu círculo de advogados. Vejam vocês que devem ser exatamente essas as preocupações presidenciais. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.